Existe um ditado antigo que diz que quem faz as regras raramente enfrenta o castigo. E se existe um grupo que leva isso ao pé da letra, são os deuses gregos. Na mitologia, eles reinavam como seres supremos, intocáveis e livres de qualquer julgamento, o que permitiu os atos mais criminosos e bizarros da parte deles. Nesse vídeo, vamos analisar cada um individualmente e lavar a alma das pobres vítimas, dando uma sentença merecida para esses deuses sem vergonha, com a ajuda do nosso esquadrão especial. Sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Zeus, como já sabemos, é o chefão do Olimpo. Ele é considerado o rei dos deuses e de todos os homens, venerado como deus dos céus, trovão e da justiça. Sim, justiça, ironicamente. Mas enfim, apesar de ter todos esses títulos, ele não ficou satisfeito e foi atrás de outros, como rei dos gados e comedor de casadas, às vezes sem o consentimento delas. Isso daqui dá uma cadeia. Vamos começar falando da Europa. Não estou falando do continente europeu, ou talvez esteja, já que essa foi a personagem que deu origem ao nome dele, filha de Teléfassa e Agenor, que aliás era filho de Poseidon, ou seja, para piorar tudo, era sobrinha de Zeus. Em uma tarde qualquer, ela estava na praia de Tiro com suas amigas colhendo flores e aproveitando a boa vista. Zeus, aparentemente, estava fazendo a mesma coisa, já que estava escondido por ali, observando aquelas moças, em especial a bela Europa. Foi quando Zeus se dispôs a maquinar o mal. Ele não queria aparecer tão de repente e revelar sua identidade. Então decidiu criar um disfarce para dar aquela escapada nos sentidos aguçados de Hera. Ele se transformou num grande touro branco, o mais atraente e majestoso que podia, e com um ar de dócil e inofensivo, ele se aproximou delas. No começo, elas ficaram meio receosas, mas vendo como ele era manso e até deitava perto dos pés de Europa, elas ficaram maravilhadas, e não demorou muito para até quererem montar no animal, que por sinal era tudo que Zeus queria. Quando Europa finalmente subiu nele, após ser incentivada pelas amigas, o touro começou a andar, devagar, como quem não queria nada, mas então ele acelerou, galopando até a praia e mergulhando no mar, sumindo enquanto as amigas ficavam perplexas na areia. Europa, por sua vez, ficou bem assustada e não sabia o que fazer nem como sair daquela situação. Eles passaram um bom tempo nas águas enquanto cruzavam o mar. Enquanto isso, em Tiro, Agenor ficou sabendo do sumiço da filha e, puto de raiva, mandou os irmãos de Europa vasculharem o mundo com a ordem clara de não voltarem sem ela. Cadmo, o mais brabo deles, saiu em sua busca e, após consultar um oráculo, acaba matando um dragão, seguindo uma vaca mágica e fundando Tebas. Mas Europa, ele nunca a encontrou. O malandro dos Zeus foi rápido demais, quando finalmente Zeus e Europa chegaram à terra firme em Creta, onde o próprio Deus nasceu. Lá, ele revelou sua verdadeira forma e a conquistou. Para não dizer outra coisa. Então, ele fez dela a primeira rainha de Creta. Europa deu à luz a vários filhos, sendo Minos, Radamanto e Sarpedão os mais conhecidos. Aliás, esse Minos é aquele que mandou construir o labirinto para aprisionar o Minotauro. Por sorte, Hera não ficou sabendo de toda essa situação, e Zeus, para falar a verdade, não estava nem aí para isso, já que continuou correndo atrás de mulheres, virando cisne, águia e até uma chuva de ouro para engravidar uma mulher. Que nojo. A coitada ainda foi lançada com o filho no mar dentro de um baú de madeira, tudo isso por conta de uma profecia de um oráculo, mas isso aí é assunto para outro vídeo. Mas nem só de mulheres era saciada a fome de Zeus. Sobrou até pro pobre Ganimedes, um jovem garoto, filho do rei Tros. E quando digo jovem, é jovem mesmo, tipo, vejam por vocês mesmos. Então, esse lindo e gentil jovem, certo dia, cuidava dos rebanhos do pai, talvez numa tentativa do próprio de deixar o garoto menos afeminado. Mas não teve jeito, já que antes de qualquer um, Zeus farejou o cheiro dele lá do Olimpo e por alguma razão, decidiu raptar o menino de Troia e levá-lo para o lar dos deuses no Olimpo. E depois de provavelmente amaciar a carne do garoto, ele foi colocado na função de copeiro e passou a viver por lá. Mas se você achou isso criminoso e injusto, não se preocupe. Zeus mandou que fossem entregues 2 cavalos para a família do Ganimedes, então tá tudo certo. Bom, com tudo que temos aqui, acho que nem precisa puxar mais do histórico dos Zeus. E essa seria a punição merecida que ele receberia com base nos seus atos.
Se bem que nosso esquadrão aqui pensa um pouquinho diferente. Hera é a rainha do Olimpo, sendo esposa e irmã de Zeus. Pelo visto, tá difícil achar um casal que não seja parente por aqui. Mas bom, na mitologia, Hera é considerada a deusa dos casamentos, da vida, fertilidade e proteção feminina. Também é associada como protetora das mulheres casadas e dos nascimentos. Mas isso até você pisar no calo dela. Aí ela fica extremamente perigosa, a ponto de te perseguir por anos ou até o fim da sua vida. Quando ela fica nesse estado, ela fica extremamente paranoica e não tem limites nas formas que lida com suas vítimas, que geralmente são as mulheres ou filhos que Zeus anda fazendo por aí. Hércules, por exemplo, foi um que comeu o pão que o diabo amassou nas mãos dela. Tudo começou com uma traição de Zeus, mas quem poderia imaginar, né? Como de costume, ele criou um disfarce para se aproximar de Alcmena, uma mulher mortal que chamou sua atenção. Aproveitando que o marido dela, Anfitrião, estava numa guerra, Zeus se disfarçou dele, e com a desculpa de que voltou cedo da guerra, passou uma noite com ela. Meses depois, ela ficou grávida de gêmeos, sendo um deles filho de Zeus, nosso pequeno Hércules. Mas isso não escapou dos olhos de Hera, que quando soube que ia receber mais um par de chifres para a coleção, teve o coração tomado pelo ódio, e daquele dia em diante, jurou vingança a um bebê, que nem tinha nascido ainda. Pra você ver como a Disney gosta de inverter os papéis. Apesar das complicações do parto, cortesia de Hera, os gêmeos Hércules e Íficles finalmente nascem. E não demorou mais que alguns dias para Hércules já demonstrar ser bem diferenciado. E Hera, por sua vez, já tentou matá-lo mesmo que ainda fosse um bebê. Na calada da noite, quando Alcmena estava tirando um cochilo, ainda se recuperando do parto, Hera manda 2 serpentes com a missão de acabar com o bebê. Mas Hércules, vendo as 2 criaturas, achou engraçado e, rindo inocentemente, pegou as 2 uma em cada mão com seus dedinhos gordos e as esmagou até a morte. Enquanto isso, seu irmãozinho Íclifes, todo inocente, chorava em desespero. Anos depois, Hera ainda atormentava Hércules. Sim, a mulher era extremamente rancorosa e sem nada melhor para fazer. E dado o momento, ela fez uma das suas piores maldades. Com seus poderes, conseguiu fazer com que Hércules obliterasse a própria família, que o amava profundamente, achando que eram seus inimigos. E isso partiu o coração do semideus em 1000 pedaços. Agora você entende por que Kratos desceu o sarrafo nos deuses. E a maldita pareceu ter pegado gosto pela coisa, porque anos depois faz a mesma coisa com Ino, que era uma das filhas do rei Cadmo. Sim, aquele Cadmo, irmão da Europa. Ino, aliás, era irmã da Semele, a mãe do Dionísio, que também foi morta por Hera indiretamente. E acho que vocês já estão cansados de saber, mas Zeus estava metido nessa também. Agora, voltando ao caso da Ino, o pequeno Dionísio, filho de Zeus, foi enviado para a casa da tia após a morte da mãe. Mas Hera não gostou nada disso, e tacou na covardia uma maldição de loucura em Ino e seu marido, o rei Atamante. Isso fez os dois cometerem as maiores barbaridades possíveis. Ino jogou o próprio filho caçula num caldeirão fervente, e seu marido não ficou atrás. Também movido pela loucura, ele caçou o filho mais velho até a morte, como se fosse um animal. Bom, acho que já deu por aqui. Com base em todas as perseguições, torturas e mortes cometidas por Hera, esse seria o resultado do julgamento dela. Agora vamos deixar que nosso esquadrão guie ela carinhosamente para sua cela. O temido Poseidon, deus dos mares e oceanos, é um dos mais poderosos do Olimpo, acompanhado de seus irmãos Zeus e Hades. Ele também é considerado o senhor das tempestades, terremotos e cavalos. Mas tipo, por que cavalos assim do nada? Acontece que, segundo o mito, o próprio Poseidon teria dado origem ao primeiro cavalo com seu tridente a partir da espuma do mar. Por isso mesmo, na maioria das antigas retratações gregas, ele aparece montado ou sendo puxado por hipocampos, que são basicamente cavalos marinhos. Entre todos do Olimpo, é ele quem tem o temperamento mais instável, ciumento e vingativo. O famoso esquentadinho. Se algo o aborrece, ele já começa a ameaçar afogar cidades inteiras. Isso quando não tá invocando umas criaturas cabulosas para perseguir algumas pessoas. Mas falando em perseguição, acho que é o gancho perfeito para contar seu caso com Deméter, que é a deusa grega da agricultura, fertilidade, colheita e tudo que envolva a terra cultivada e abundância. Acontece que essa deusa estava devastada, vagando pela terra em busca da sua filha desaparecida, Perséfone.
que mais lá pra frente fica sabendo que foi sequestrada por Hades. Bora, solte minha camisa, bora! Mas calma aí, antes de colocar ele na mesma massa de bolo que os outros, saibam que o Hades não a conquistou, como Zeus costuma fazer. E arrisco dizer que dos três, ele é o menos pior, apesar de ser famoso por não ter empatia por humanos, já que eles também não iam muito com a cara dele. Isso até Perséfone mudar o coração duro do emo divino. Mas voltando a Deméter, ela estava angustiada e tacou o foda-se para suas obrigações divinas, resultando numa crise de fertilidade na Terra. E Poseidon teria encontrado ela justo nesse momento e, atacante como é, já tentou mandar bola dentro. Mas pro azar dele, ela recusou todas as investidas, porque já tinha muita coisa pra se preocupar no momento e também tinha tido um filho com o irmão dele. E é óbvio que tô falando de Zeus. Ah, e por acaso, ela é a irmã dos dois, mas nesse ponto, acho que você nem deve estar espantado. Pra se livrar da situação, ela decidiu fugir, se transformando numa égua. Algumas versões dizem que foi porque tinha uma manada de éguas passando ali por perto, e a ideia era de se misturar ali no meio delas. Mas Poseidon decidiu entrar no jogo, se transformou num garanhão e a perseguiu. Ela não conseguiu fugir por muito tempo. Isso resultou no nascimento de Arion, um cavalo divino falante, e a filha Despina, que teve que se virar sozinha, já que nem o pai ou a mãe tiveram tempo e interesse para assumir a responsabilidade. Pobre Despina. Enfim, apesar de ter mais casos envolvendo o Poseidon, não vou entrar em detalhes nesse vídeo, já que vai fazer parte de outro tema envolvendo ele futuramente. Então essa seria a pena justa para tudo que ele andou aprontando. Ele já tem seu lugar reservado na nossa cela especial. E parece que chegamos ao fim dessa novela grega, que mais parece mexicana, só que dirigida por um tarado bêbado. E no fim, fica as duas lições mais importantes desse vídeo, se é que dá pra tirar alguma coisa de tudo isso. Por mais que você tenha o poder, ou seja encarregado de ser a lei, você é imperfeito. Então lembre-se, você pode ser a lei, mas nunca estar acima dela. Você tem o poder, mas sem ele, você é só um cara comum. Então seja humilde. A segunda lição é de que se existe mãe solteira nesse mundo, é porque Zeus existe e provavelmente passou por ali. Um beijo pra todos, sigam pra acompanhar os próximos vídeos e até a próxima!